mundo que está se transformando agora é o mundo dos autistas, né? Ah, mas nunca existiu autismo? Sempre existiu autismo. Poxa, mas eu não estudei como autista. Nós, né, que temos mais de 30 e poucos anos, né, revelei as idades aí, a gente não tem memórias de ter estudado como autista. Então não existia autismo? Existia. Só que há 20, 30 anos atrás, era proibido, era vergonhoso falar de alguém que tem doença mental, tem transtorno. Eu usei óculos na minha infância, então era como a pessoa que tem deficiência. Você, não vou te bater porque você usa óculos. Então tinha isso, né? Então tinha também um negócio do cadeirante, não pode, cadeirante ele é deficiente, essas pessoas não podem sair na rua, é um mal que acontece. Então nós temos essa histórica, né, dessa sociedade que escondia as pessoas que tinham alguma questão de saúde mental, né? E aí com a reforma psiquiátrica, com também a nossa legislação mudando, com o fim da ditadura, com a criação do SUS na década de final de 80, 89, 88, 89, começou-se a pensar em políticas públicas de inclusão. E aí tá, onde que estão aquelas pessoas? A nossa evolução psiquiátrica ela é da década de 60, 70 e vai se concluindo 80 ali, com a criação do SUS. Então, assim, onde que estavam essas pessoas? Hospitalizadas, em manicômios. Quem ia para manicômios? Os doentes mentais, os transgressores da lei, prostitutas, os vagabundos, entre aspas, as pessoas que eram contra alguma concepção política daquele público, todos eram colocados dentro dos manicômios. E ali todo mundo ficava, era uma loucura, né? E a gente tem aí o Hospital de Barbacena, lá em Minas, colônia de Barbacena, que existe até um livro chamado Holocausto Brasileiro. 15 mil pessoas morreram lá. Aqui em São Paulo, aqui tem o Hospital de Jarinu, ali, que é Franco da Rocha, que tinha também uma colônia muito grande. Ali também era o hospital judiciário, né, para as pessoas que cometeram crimes e tudo mais. Com o fim dos manicômios, da revolução, da revolta psiquiátrica, onde que vamos colocar essas pessoas que têm algum problema? Essas pessoas que moram em casa, às vezes aprisionadas por correntes, a gente vê isso até hoje. Autistas, pessoas esquizofrênicas que são amarradas dentro de casa. Alguns porque não tem uma política pública eficaz para dar acolhimento a essa pessoa, outro porque tem mães desesperadas que não sabem o que fazer e a solução é, às vezes, amarrar. Não vou entrar no conceito se é bom ou é ruim, se é legal ou não, mas é o que a pessoa sabe fazer naquele momento. E isso é requisitos de uma história que nós temos de aprisionamento da loucura. Isso tudo que eu estou falando é um pouco da história entre as da loucura que a gente teve aqui no Brasil. E com o autismo não é diferente, mas, cara, nunca existiu autismo. Existiu, sempre existiu, é uma condição neurológica. O que não existia é essas pessoas estarem em convívio social. Porque essas pessoas eram trancadas dentro de manicômios, essas pessoas eram trancadas em casa, porque era proibido existir alguém que era tinha alguma deficiência física, visual, era vergonhoso para as famílias. Mas vamos lá, seguindo um pouco a história, quando a gente tem aí a política de inclusão, aí isso começa a mudar. Quando a gente tem a política da deficiência, a gente começa a mudar. Quando a gente tem o SUS, de fato, que o SUS ele é muito bom. Ele é muito bom. O SUS é um sistema que dá de pau em muitos sistemas canadenses, que também, entre aspas, é público, você paga um baita de um imposto lá. A questão é que a gente tem muita demanda e não comporta. A gente tem o SUS, ele tem coisas muito especiais, tratamentos especialistas, só que infelizmente não comporta. E quando não comporta, o que acontece? Restringe, diminui, fica complicado. Mas, assim, quando a gente tem a questão do autismo, hoje em dia, tá, mas o que está acontecendo? Tem um boom de autistas agora? Não, o que ocorreu
uma melhora no diagnóstico, né? Com o DSM-5, o DSM é o Manual de Doença Internacional Americano. A gente tem o CID, que é o Código Internacional de Doença. O CID, ele é o que o Brasil usa, né? Toda vez que vai no médico, qual é o seu CID? Entrega um atestado na empresa, qual é o CID? CID é o Código Internacional de Doenças, que tem. A gente está na edição 10 e está tendo uma modificação para a edição 11. O DSM é o Código de Doenças Mentais dos Estados Unidos. Ele saiu da edição 4 e agora está implementada a edição 5. O que aconteceu com isso? Anteriormente, o autismo ele era colocado em um patamar diferente, como se fosse uma esquizofrenia, um problema mais alimentar, e tinha, naquela época, o Asperger, que todo mundo conhece, o Asperger, que é o nível 1 hoje em dia, e que aí eles colocavam como um grau de que tinha que sabia mais, que tinha um superdotismo ali, que era um superdotado. Só que isso não se completava. Dentro dos manuais, não batia. Tinha autismo que tinha todas as características, mas não batia dentro desse código. E aí foram estudando, e aí desenvolveram o DSM-5, que melhorou a classificação desses códigos. Então, você tem uma definição melhor. E para definir, foram colocados o autista em espectrum. Espectrum autista. O que é o espectrum? O espectrum é aquela faixa de cores que a gente tem, né? Se a gente for olhar falar sobre cores, sobre palhetas de cores, existe o espectro da menor para maior. E aí ele se modifica. Se você olhar um vidro, um espelho do carro, você vai ver que ele tem uma modificação ali de cores. As cores, elas vão, elas passam, elas ficam passando. E o espectro é o quê? É essa palheta de cores que existe, onde eu vou do mais forte ao mais leve. E aí entendeu-se que o autismo ele tem um espectro. O mesmo, e criaram-se os graus, os níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Para facilitar, o Brasil colocou nível leve, médio, moderado e grave. Mas não existe médio, moderado e grave. Isso é para compreensão nossa. É nível 1, nível 2, nível 3. E dentro disso tudo, foi criado esse espectro. Por quê? Não estava definido. Eu sou nível 1, eu vou viver sempre nível 1. Sou nível 2, vou viver sempre nível 2. Sou nível 3, vou viver sempre nível 3. Não. Eu passeio dentro desse espectro. Hoje, eu posso falar, eu posso fazer tudo normal. Pode ser que dentro desse meu desenvolvimento, eu regrida. Assim como existem crianças que funcionam muito bem até os 10 anos. Dá 10 anos, ele regride. Regride a fala, regride comportamento, começa a ter movimentos estereotipados, né? Então, é esse grau. A gente está dentro desse espectro que passeia. Como tem gente que tem o grau 1, vai para o grau 3, tem surto e regride, volta e tá tudo bem. Recentemente, hoje mesmo, atendi uma mãe que ela falou que a filha funcionava muito bem, ela tem 31 anos, e há 4 anos atrás ela estava trabalhando, ela fazia faculdade, trabalhava, tudo bem, ela era chefe de cozinha, autista, e aí ela teve um assédio moral, alguma coisa do tipo, e ela regrediu. Ela estava no nível 1 suporte, funcionando super bem, ela regrediu a nível 3, a não falar. Imagina uma chefe de cozinha que falava, fazia tudo bonitinho, aí regrediu. Então, assim, esse é o espectro. Não é algo definido, é neurológico. Também, por que tem muitos autistas hoje? Porque a gente melhorou o genoma, um projeto no genoma da USP, lógico, da USP começou aqui, mas junto com os da Europa, começou a catalogar de onde que vem genético. É genético. 99% é genético. É o cromossomo. A mãe que tem filhos acima dos 42, 45 anos, a sua genética já não está habitual. A família que já tem uma predisposição genética. É genético. Tem um ambiente também. Tem a gravidez também. Sim, uso de drogas, uso de maconha, uso de cocaína, uso de drogas durante a gravidez potencializa o desenvolvimento do autismo, porque é uma construção neurológica. Enquanto está sendo a formação do bebê, pode existir essa má formação neurológica, que é... Mas como que é essa formação neurológica?
é uma dificuldade de aprendizado. A criança, a criança ou adulto, não existe cura para o autismo. Ponto 1. Autismo não é doença. Ponto 2. Ou seja, o autismo ele vai ter adultos autistas. O autismo não vai só tem autismo para a criança. Não, essa pessoa ela vai continuar sendo autista. O que vai diferenciar é a adaptação dela ao meio. Como que ela se relaciona com o meio. Se começa com as terapias logo cedo, ela vai ser melhor adaptada. Se deixa para começar tarde, a adaptação dela vai ser mais difícil. Existe autistas advogados. Tem um colega que é autista advogado. Ele tirou a OAB. Como assim? Ele tem o hiperfoco. Ele focou no que ele quis e ele conseguiu. Como existe autista que precisa de um suporte maior. Não tem problema. E assim, quando eu cheguei e falei, não é doença, porque é uma condição neurológica. É um transtorno, TEA, transtorno do espectro autista. E aí eu vou diferenciar para vocês doença, vocês devem, não sei se vocês sabem, mas doença, transtorno e síndrome. Não sei se vocês têm ideia. Doença é algo orgânico. Meu organismo bate, eu fico gripe é uma doença, conjuntivite é uma doença porque me afeta o organismo. Transtorno, síndrome, vamos pela assim, síndrome é quando eu tenho um conjunto de questões mentais e ambientais não definida. Algo aconteceu e eu não tenho nem alguma coisa definida ali que causou aquilo. Eu não sei. Síndrome de Down. Eu sei que tem assim, como cromossomo 21, 46, 47, um cromossomo a mais e tal, mas não está totalmente. Não é só o cromossomo que define uma síndrome. Tem mais fatores, tem um ambiente, tem tudo. Então, a síndrome é quando eu tenho fatores, mas não é propriamente dito. E o transtorno? O transtorno é quando acontece coisas da mente, né, coisas neurológicas, coisas da mente, que não necessariamente é orgânico, pode atrapalhar o meu desenvolvimento. Então, o transtorno é quando tem o transtorno, o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Eu tenho uma questão da minha mente, obsessão é pensar, o comportamento é agir, é fazer. Então, o TOC é o transtorno obsessivo de que eu penso demais uma coisa e o comportamento é eu agir naquilo que eu estou pensando. Então, tem um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E o TEA, transtorno de espectro autista, é um transtorno da mente que eu passeio ali entre o nível 1 e o nível 3, entre várias aspas, a normalidade e a confusão mental, a dissociação, o não compreendimento da realidade onde eu estou. O autista, ele cria um mundo paralelo para suportar aquele mundo que está ali, que é incompreendido, incompreensível. Então, nisso daí, o que eu tenho? Se autismo não é doença, tudo bem. Síndrome também não é doença, tudo bem. Transtorno não é doença. A gente medica a doença. Se autismo não é doença, não tem medicação para autismo. Para síndrome também não tem medicação. Ah, mas então autista não se medica? Não se dá medicação para autista, não é doença. Não tem, eu vou te dar uma Ritalina, não se medica autista, a gente compreende o autista, a gente compreende essa pessoa que está em sofrimento. Quando a gente faz isso, dá a medicação, a gente não dá uma medicação para a cura do autismo. A gente dá a medicação para comorbidade. Comorbidades são doenças que vêm ligadas ao autismo, são sintomas que vêm ligados ao autismo. Por exemplo, a criança autista ela é ansiosa. Vai existir uma medicação para controle daquela ansiedade. A criança é dispersa, vou dar uma medicação. Não só criança, estou falando criança que é o boom de crianças, né? Mas aquela pessoa é dispersa. Então, vou dar uma medicação para melhorar a concentração. Mas não existe uma medicação para o autismo. O autismo ele tem que ser compreendido. A dor do autista ela é incompreendida. Por isso que muitos mordem, muitos gritam, muitos fazem esbraveja. Ah, ele está com birra. Não, ele está querendo comunicar algo que é incomunicável, que ele não consegue verbalizar o que ele está querendo comunicar. Outra coisa que acontece. Por que tem muitas crianças autistas? Porque a escola está identificando, está tendo uma melhor identificação, está tendo melhor encaminhamento.
Os médicos, psiquiatras estão se especializando. Os psicólogos, neuropsicólogos estão aperfeiçoando os seus testes, seja com VISC, com Weiser, com vários testes para identificar. E tem os projetos da Genoma, que está conseguindo fazer toda essa identificação. Então, quando a gente fala nessa globalidade de autismo, existem muitas pessoas autistas adultas, porque elas estão começando a fazer a identificação delas agora. Quem é adulto? A Letícia Spiller, acho que é esse o nome dela. Ela foi identificada como autista agora, aos 50 e poucos anos, 30 e poucos anos, sei lá qual a idade dela, desculpa aí para errar a idade, mas adulta. Né? Eu tenho um colega que é advogado, que a doutora Ju também conhece, ela vai poder falar um pouco melhor. Aos 30 anos. 50. Aos 40, 50 anos. 50. Olha só, 50 anos ela foi diagnosticada, ou seja, a vida inteira dela, atriz, estava convivendo com autismo, mas ela é dispersa. Ela deve ter recebido um monte, você é dispersa, você não liga para nada, você é desconcentrada, você isso e aquilo. Mas como que ela decorava os textos? Como que ela conseguiu fazer todo esse trabalho dela? Ela tem um foco, ela tem uma concentração, só que ela aprende do jeito dela. Não adianta botar um autista nesse modelo de escola que já não funciona mais, nessa modernidade, nessa geração, 50 minutos dentro de uma sala de aula com um único professor durante 6 horas, 8 horas, 12 horas. Não funciona mais esse modelo, nem para nós, que não temos nenhuma questão, a gente fica angustiado. Imagina para um autista que a concentração dele é menor. Tem que ter outros elementos para as escolas, para desenvolver isso. E então, com essa modernização dos equipamentos, existem adultos que estão sendo diagnosticados. Tem um advogado, se de falar, 40 anos, ele foi diagnosticado agora. Ele procurou. Ele falou, tem alguma coisa diferente, não sei o que é. Deixa eu ir lá ver o que é. E aí ele foi diagnosticado como autista e aquilo mudou a vida dele. Porque ele falou, agora eu sei o que eu tenho, agora eu posso tratar, eu não sou mais louco, eu não estou mais com problema, eu sei onde eu vou. Eu vou buscar uma reabilitação neurológica, eu vou buscar terapia, eu vou buscar um acompanhante terapêutico, né, para ajudar. E aí eu deixo para vocês aí, como último, não sei se acho que já está no tempo, busque uma equipe multiprofissional para tratar os seus filhos. Não dá para ser somente um profissional, não dá também para acreditar somente no profissional. Tem profissional e profissional. Se não concordou, não gostou daquele profissional, não tem menor problema. Pegue peça uma segunda vista. Vai em outro psicólogo, vai em outro neurologista, busque acompanhamento terapêutico com um AT para desenvolver as questões, tanto na escola quanto em casa. Busque a TO, terapeuta ocupacional, busque uma fono para desenvolver. Aí tem pai que acha, mãe que acha que é super-herói. Eu vou conseguir fazer tudo. Não vai. Mesmo assim, um psicólogo, um terapeuta não vai conseguir fazer tudo. Não adianta chegar assim, eu sou psicólogo, vou fazer tudo. Não vai. A demanda é muito grande e a criança precisa estar exposta a profissionais diferentes para criar essa intimidade com outros rostos. Aí tem pais e mães que vão na boa fé, quer ser super-herói, mas elas acabam se cansando, assumindo um problema, uma sobrecarga, e aí se coloca, às vezes, isso vai o recado para os pais, tá? A orientação para pais, acaba se colocando em desvalia. Eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu não dou conta. Minha filha, não é desse jeito. Meu filho, não é assim. Não é que você não dá conta, você está subindo uma carga que não é sua. Existem profissionais para isso. No sistema público tem, no sistema particular tem. Ah, mas a escola, meu filho não está. Ah, liga na Secretaria da Educação, eles têm que dar um acompanhante terapêutico. É lei. A doutora Ju vai falar um pouco mais sobre isso. Liga na Secretaria da Educação. Ah, mas não tem. Abre um processo de ouvidoria. É lei, eles têm que fornecer. Então não adianta, meu filho não vai para a escola porque em casa ele vai aprender o quê? Quais estímulos que ele tem? Bom, eu acho que é isso. Parar por aqui, senão eu vou ficar falando mais umas 3 horas. Eu posso fazer duas perguntas para você? Acho que antes de eu abrir a fala aqui para a doutora, né, Jusilene. Boa noite, viu, Jusilene? Tá? Boa Se você noite. estiver me ouvindo aí, boa noite. É que assim, aqui na minha cidade tem duas coisas aqui que eu queria muito que você falasse,
né? Uma é por que cresceu tanto autistas nesse ano de 2024? Pergunta. A segunda, por que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, não comporta os tratamentos para os autistas? Então, são duas perguntas. Uhum. Tá. Primeiro, o crescimento do autismo aqui em 24, né? Vamos pensar assim. Aí temos 2 pontos, tá? Temos 2 pontos para se pensar. Um é, não dá para não falar da pandemia. Não tem como não falar. O que aconteceu nesse... Não tem como fugir. O que aconteceu? Existem 2 pontos. Um é o autista, fato, o autista que é autista. E existe as pessoas que funcionam como autista. Existe um funcionamento neurológico que as pessoas funcionam. Existe a pessoa que tem uma questão neurológica, tem as pessoas que funcionam como? Como que são essas pessoas que funcionam como autista? Na pandemia, a gente teve muitas crianças que nasceram. Foram 2 anos e pouco de pandemia, as crianças nasceram, não teve pré-escola. A babá dessas pessoas, dessas crianças, era a galinha pitadinha, era o Mundo Bita, era o celular, era o YouTube. E essas crianças nasceram com a telinha. Você tira essa telinha das crianças, elas surtam, elas vão ter problema. Se as crianças têm autismo, tem que avaliar a psicodinâmica, tudo. Família, genética, os testes. Às vezes a criança não tem autismo, ela funciona como um autista. Ela tem um funcionamento, porque o autista ele está focado. Se a gente tira o foco dele, ele começa a gritar, a chorar, ele descompensa. Agora existe o funcionamento de autismo. Nossa geração está muito assim. Se eu te mandar uma mensagem para alguma pessoa e a pessoa não responder em 5 minutos, a pessoa fica desesperada. Porque o funcionamento do autista, ele é ansioso, ele sempre anseia por algo, ele é desesperado, é muito rápido e é muito imediatista. E as pessoas estão funcionando. Então, por que tem muitos autistas nesse século? Porque, como eu falei, a maioria dos casos é genético com o ambiente, né? Só que existe uma criação de um mundo que funciona dessa forma ansiosa. Então, algumas pessoas se misturam aí e existe, ainda está em desenvolvimento, esse desenvolvimento assim. Alguns médicos estão se especializando no caso para desvendar, para diagnosticar o autismo nas pessoas. Então, vamos pensar que a gente ficou 4 anos isolado, vivendo unicamente com uma pessoa, sem interação com outras pessoas, criando um mundo virtual para crianças que deveriam ser estimuladas na rua, ser estimuladas com outras crianças, crianças que vivem somente com aqueles modelos de criação, sem ver uma outra cultura, sem ver o mundo. Isso tudo é um modelo de uma criação mental, estou falando do ponto de vista da psicologia, não do ponto de vista médico, sim, mas é uma criação sim, mental de um funcionamento autista. Então, eu falo assim, nossa, tem muita criança. Hoje, antigamente, há uns 6 anos, era TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo é TDAH. Hoje não tem mais o TDAH, agora todo mundo é autista. Mas, assim, é um movimento que vem, aí é uma crítica, tá? Uma crítica e CRM que me veja aí depois. É uma crítica. Tem médicos que não são médicos que trabalham com autismo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles vão lá e diagnóstico. Mas eles não estão fazendo o diagnóstico completo. O diagnóstico completo é, vamos ver as famílias? Como que essa família funciona? Você chega em casa, você brinca com seu filho, vocês sentam na mesa, vocês conversam, você vai na escola da criança. Isso tudo, para uma criança que é autista ou não, vai desenvolver a mentalidade, o neurológico dessa criança. Se essa criança é autista, lembre-se que são 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Se essa criança está ali no nível 1 e ela tem todo esse suporte familiar, essa criança, a probabilidade dela ser melhor adaptada, e às vezes as pessoas falam, nem parece que é autista, né? Porque ela está melhor adaptada, mas isso precisa desde criança.
Agora, se é uma criança que não tem esse desenvolvimento, não tem essa adaptação, não tem esse envolvimento social, familiar, a probabilidade dela ir do nível 1 ao nível 2, nível 3 é maior. E aí existe esse diagnóstico. Existem crianças que têm o autismo, mas ninguém sabe, porque ela é melhor adaptada, porque tem uma família que acolhe, uma família que maneja bem. Como existem outras crianças que são mais graves, tudo bem. Mas, assim, o acolhimento familiar é muito importante. Porque o SUS não comporta. É que tá. Infelizmente, o modelo de CAPS, quem cuidaria desses casos é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS ele foi criado justamente para substituir como equipamento substitutivo dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos. Hospital psiquiátrico, internação fechada. CAPS é um ambiente onde o paciente não precisa de uma internação fechada e ele vai lá, passa o dia, tem atividades e tudo mais. O modelo de CAPS que foi criado lá atrás era para esquizofrênicos. Ponto 1. Então, ainda a gente tem um modelo de CAPS muito esquizofrênico. Né? Agora tem o CAPS 3, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, e o CAPS álcool e drogas. E aí tem o modelo de CAPS álcool e drogas. Agora temos o CAPS infantil. Né? Então, dentro disso tudo, tem um problemão quando eu estava supervisão numa prefeitura aqui em São Paulo. O CAPS infantil, ele não atende ele não atende álcool e drogas. Ele manda para o CAPS adulto. CAPS adulto, álcool e drogas, não atende adolescente e criança, que é usuário de drogas. Eles mandam o CAPS infantil, mas não atende sobre drogas. O que acontece com essa criança? Fica no limbo. Ele não vai tratar nem de um lado, nem do outro. No caso de autismo, ainda não tem pessoas qualificadas para fazer atendimento do autismo, não tem equipamentos. Deveria ter um SER, um CREAS, algo especializado ali. O SER até atende, eu não sei se na região de vocês tem o SER, que é o Serviço Especial de Especialidade, alguma coisa SER, Serviço Especializado Regional, alguma coisa assim. Algumas prefeituras têm o SER. O SER, ele atende autismo. Eu não sei se tem uma capacidade mínima da cidade para ter esse equipamento, mas o CAPS, a UBS, deveria suportar esse sistema. Então, mas não suporta por quê? Profissionais mais mal qualificados, mal treinados. Às vezes a pessoa passa no concurso público cru, chega lá, acabou de sair da faculdade, passa no concurso público, chega lá na frente, o que eu vou fazer? Não tem um treinamento, não, só joga lá. Entende-se que você passa no concurso público, você tem o CRP, você tem o CRM, você está preparado. Chega lá na frente, você não sabe coordenar um grupo de terapia, você não sabe fazer uma atividade adaptada. E aí o que acontece é um esvaziamento daquelas salas de terapias, de grupos de terapia. Você vai no CRAS infantil, no CRAS não, no CAPS infantil, você vê salas esvaziadas. Porque ou você tem terapeutas que botam um filme lá e fica vendo filme com as crianças. Tudo bem, tem que ter. Mas, poxa, os CAPs infantis, não sei se já foram, tem uma baita de uma cozinha equipada para você ensinar essas crianças a cozinharem, a fazer as coisas. Então, não falta equipamento, falta pessoas que queiram trabalhar. E ainda mais, falta nós que precisamos reivindicar nossos direitos. Que existe, mas se monta uma associação, monta um grupo, monta uma associação de bairro, vai numa associação da região, que vocês ganham força porque tem uma associação por trás, os direitos eles começam a ser válidos, eles começam a funcionar. Então, às vezes, precisa nós, mães, pais, terapeutas, se juntarem e fazerem uma associação e um grupo e solicitar e reclamar, que aí as coisas funcionam. Não precisa criar um novo equipamento, mas fazer com que aquele equipamento funcione, que capacite aquelas pessoas, aqueles profissionais ali. Acho que é isso. Exato. Acho que me respondeu as duas perguntas que eu queria. Obrigado. Aqui uma última pergunta, antes de eu passar para a doutora aqui. Aqui é a Adriana que colocou. Você está lendo aí? Embaixo? É a última coisa que está escrita aí. Vê se você concordo. responder Meu ela. sobrinho. Aqui, ó, Eu não tô concordo. vendo Meu sobrinho de 5 filhos
diagnosticado com autismo, e eles são bem cuidados, que tem gente que fala, será que eles são mesmo? Ah, colocou aqui. Exatamente. Perfeito. É isso, é o cuidado que a gente dá. Existe o cuidado excessivo que a gente tem que tomar cuidado também. Cuidado sobre o cuidado, é muito cuidado. Mas, assim, nesse primeiro vida da criança, se a gente dá o acolhimento, aí dentro os palavrões da psicologia, tá? A gente dá o acolhimento, o holding, dá o acolhimento, dá um lugar. Vou tentar não falar psicologia aqui, dá um lugar para essa criança, dá um acolhimento. Essa criança ela vai ser uma criança que vai desenvolver naturalmente, vai ser típica. Então, vale muito vocês, pais, darem um acolhimento, mas busquem ajuda para ser acolhidos, serem orientados por um profissional. Porque senão a gente vira pai e mãe coruja, e aí aquele acolhimento a gente não solta, mas quando tem um paciente de 20 e poucos anos, a mãe deve estar assistindo, vai tomar bronca agora, que não solta o filho de 24 anos, não deixa o filho atravessar a rua para comprar um pão. Ele tem total, ele reivindica, eu posso atravessar a rua, eu consigo atravessar a rua. Ele tem 24 anos, ele já atravessou a rua, mas a mãe não solta, é muita proteção. Então a gente às vezes precisa deixar esses meninos começarem a também virarem adultos. Porque os pais, nós pais, não duramos para sempre. A gente não dura para sempre. Essas crianças vão ser cuidadas por quem? Esses adultos vão ser cuidados por quem? Eles precisam ter um mínimo de autonomia. E os pais precisam, às vezes, deixar de ser pai coruja e soltar um pouco como a gente solta nossos filhos para serem donos da sua própria existência. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Primeiramente,